A Operação Dragão, inicialmente conhecida como Anvil, foi uma operação anfíbia aliada bem sucedida ao sul da França em agosto de 1944. Inicialmente seria executada simultaneamente com os desembarques da Normandia em junho de 1944, porém, problemas logísticos tornaram esta sincronização impossível. Ao contrário do que acontece com outras operações ocorridas naquele ano, como a Operação Overlord ou a Operação Market Garden, a literatura militar joga a Operação Dragão na escuridão, como se esses desembarques secundários, se comparados ao dia D, tivessem menos importância para a historiografia militar. Obviamente, esta visão é um erro, afinal a própria operação revelou como a relação entre os americanos e os britânicos mudou com o passar dos anos. A Operação Dragão revelou claramente as diferenças políticas e militares entre os países aliados durante o penúltimo ano da guerra, especialmente no que diz respeito ao tema do avanço em direção ao coração da Alemanha e a polêmica entre os líderes aliados acerca da divisão de Berlim. Esses problemas persistiram na análise feita sobre esta operação no pós-guerra, com muitos historiadores sendo enfáticos ao dizerem que, se a Operação Dragão tivesse tomado um rumo diferente, com um desembarque nos Balcãs, ao invés da França, a Guerra Fria que estava ganhando forma naquele momento poderia ter presenciado uma Europa Oriental do outro lado da cortina de ferro, na área de influência capitalista. Neste vídeo, nós vamos conhecer a esquecida Operação Dragão. A conferência entre os Estados Unidos e a Inglaterra, realizada em Quebec em agosto de 1943, estabeleceu o prazo para a invasão do norte da França em 1944, na Normandia, sob o conhecido nome de Dia D ou Operação Overlord. No entanto, uma segunda operação foi proposta, com uma invasão simultânea do sul da França com o codinome Anvil. No início, este plano foi visto com ceticismo pelos britânicos, que mantiveram uma atitude cautelosa em relação às operações de desembarque na França. Eles consideravam uma ideia muito melhor concentrar o esforço de guerra no Mediterrâneo, libertando a Península Itálica das mãos do Eixo. Durante as conferências do Cairo e de Teherã, realizadas em novembro e dezembro de 1943, a Operação Anvil foi apresentada novamente. Esta foi a primeira vez que o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, o presidente americano Franklin Roosevelt e o ditador soviético Joseph Stalin se encontraram. Churchill ainda queria avançar com as operações aliadas no Mediterrâneo, preferencialmente contra os Balcãs, não concordando, portanto, com a ideia de invadir o sul da França. No entanto, o comandante supremo aliado Dwight Eisenhower, juntamente com Roosevelt e Stalin, apoiou a invasão ao sul da França. A suposição geral era que a melhor maneira de garantir o sucesso da Operação Overlord seria com o apoio de uma segunda operação no sul da França, o que forçaria os alemães a abandonarem o país. No final de janeiro de 1944, tornou-se evidente que as operações terrestres na Itália não estavam indo bem. Os alemães se mantiveram firmes contra as forças esmagadoras dos aliados. Já os britânicos permaneceram obstinados com a necessidade de reforços terrestres na Itália. Um novo e reforçado movimento ofensivo na península não seria possível antes de abril. Então o comando britânico pediu suprimentos em tal frente, mas não foram ouvidos por seus aliados, tendo ocorrido, em 2 de julho de 1944, a aprovação da Operação Anvil pelas forças americanas e francesas, apenas um mês após os desembarques na Normandia. A Operação Overlord pegou os alemães de surpresa e o comando americano tinha certeza de que um segundo desembarque acabaria com o resto da resistência alemã na França. Para que funcionasse, um exército americano e um francês deveriam desembarcar a leste de Marselha e Toulon para capturá-las. Essas duas cidades portuárias cruciais aumentariam o suprimento aliado e a capacidade da França em continuar a apoiar as tropas terrestres.
Mesmo assim, Winston Churchill se opôs. Em 1943, os Estados Unidos e o Reino Unido confirmaram suas suspeitas sobre a fome soviética por novos territórios. Em Teherã, Roosevelt e os aliados concordaram com as demandas de Stalin por mais terras na Europa Oriental, devido ao tremendo esforço que a União Soviética fez para manter os alemães afastados. Na corrida por Berlim, a Europa Oriental era um preço que teria de ser pago à União Soviética. Com tal acordo para a futura organização da nova ordem mundial, os países do leste europeu estavam condenados a sofrer sob o regime comunista. Churchill sabia que os soviéticos se tornariam um inimigo 10 vezes mais poderoso no final da guerra, até mais do que a própria Alemanha. Ele temia que a aliança com o comunismo não durasse muito e, com isso, queria acabar com as ambições soviéticas. Para matar dois coelhos com uma cajadada só, ele se opôs à ideia de um desembarque no sul da França, em favor de uma operação rápida nos Balcãs. Ao tomar os Balcãs, as forças americanas e britânicas poderiam cercar os alemães do leste e, ao mesmo tempo, colocar uma linha defensiva em torno da Europa Oriental para neutralizar as forças soviéticas para quando a guerra terminasse. Se isso acontecesse, quando as negociações do pós-guerra começassem, os aliados teriam uma posição muito melhor para negociar com Stalin. Mas Churchill não era altamente considerado por alguns oficiais do comando aliado. Um deles até afirmou que Churchill não passava de um velho mal-humorado, que queria tomar os Balcãs como uma forma de se redimir pelo fracasso em Galípoli durante a sua juventude. A Guerra Fria que o futuro iria presenciar, no entanto, provaria que Winston Churchill estaria certo. Os Balcãs foram deixados de lado a favor do segundo desembarque na França. O nome da operação foi mudado para Operação Dragão em 27 de julho de 1944, a fim de garantir o sigilo e a segurança. Os britânicos foram assegurados pelos Estados Unidos de que a Operação Dragão não afetaria o curso da guerra na Itália, pois os homens e armas continuariam apoiando a frente. A área de Cavaler-Gay, que se estendia de Antibes e Cap Benin ao longo da costa sul, foi escolhida para ser a área de desembarque. A costa forneceu aproximações marítimas úteis e foi uma ponte adequada para os ataques contra Toulon e Marseille. Outra vantagem adicional foi que as zonas de desembarque estavam perto da Córcega, a qual havia sido recentemente conquistada pelos aliados e poderia fornecer um apoio aéreo se necessário. 3 divisões de infantaria americanas, lideradas pelo general Alexander Patt, realizariam então os ataques iniciais nos setores de pouso Alpha, Delta e Camel. As equipes de demolição da Marinha desembarcariam com a primeira onda de tropas para remover então os obstáculos da praia. Sob o comando do general Jean de Latreille de Lassigne, o primeiro exército francês livre desembarcaria após as divisões americanas. A operação foi de grande importância para os franceses, pois foi o primeiro exército francês a participar da libertação da França desde que a Wehrmacht os neutralizou lá em 1940. Uma brigada de infantaria leve, a primeira força de serviço especial, composta por forças americanas e canadenses, foi encarregada de capturar Port Cross e as ilhas do Levante no setor Sitga ao largo de Cap Benin. Além disso, os comandos franceses iriam capturar baterias costeiras alemãs nas zonas Camel e Alpha. A única unidade terrestre britânica que participou da operação foi a primeira força-tarefa aerotransportada, a qual deveria ser lançada atrás das linhas inimigas entre as zonas de Camel e Delta. Opondo-se aos aliados, estava o enfraquecido grupo de exércitos G sob o comando do general alemão Johannes Blaskowitz. Durante a invasão da Normandia, o marechal de campo Günther von Klug havia retirado forças do comando de Blaskowitz para apoiar as forças alemãs que tentavam manter os aliados afastados do norte da França. Como resultado, soldados da reserva alemã eram tudo o que restava para pôr o fim então ao desembarque inimigo. Esses soldados mal treinados tinham pouca ou nenhuma experiência de combate, além de estarem mal equipados para o próprio combate. O equipamento daquelas tropas estava em mau estado, possuíam armas obsoletas de várias nacionalidades com canhões, artilharia e morteiros franceses,
poloneses, soviéticos, italianos e tchecos. Essas 11 divisões do exército alemão que compunham o grupo de exércitos G foram posicionadas ao longo da costa francesa com uma média de 90 quilômetros de distância entre as divisões. 4 destas divisões eram divisões estáticas e sem capacidade de mobilidade, obrigando-as a permanecer então no local. Essas eram todas as forças que o poderoso Terceiro Reich podia fornecer para proteger a região. A indústria de guerra alemã estava paralisada, os recursos eram escassos, assim como a mão de obra. A 11ª Divisão Panzer era a única unidade móvel que Blaskowitz tinha, e ele a manteve na reserva. Como parte da libertação do solo francês, as forças americanas e britânicas começaram a bombardear portos, instalações e fortificações costeiras, além de pontes e estradas, perto das zonas de desembarques desde o final de abril de 1944. Essas missões continuaram até as 8 horas da manhã do dia 15 de agosto, apoiadas por um pesado bombardeio naval. Os contratorpedeiros também continuaram a fornecer suporte de tiro certeiro durante as operações de desembarque. Com tudo isso, os desembarques ocorreram bem para os aliados. Durante a Operação Dragão, os aliados desembarcaram 94 mil homens e sofreram apenas 400 baixas. Após a consolidação da cabeça de praia, as forças francesas dirigiram-se para o sudoeste para capturar Toulon e Marselha. Em Toulon, a resistência alemã foi intensa, mas em 26 de agosto eles se renderam. O restante das unidades alemãs recuaram pelas montanhas do Vosgos, encerrando assim a ocupação da França. Em 29 de agosto, Marselha foi retomada pelo exército francês. A operação terminou formalmente em meados de setembro, depois que o 7º Exército fez contato com o 3º Exército de George Patton, que avançava pelo oeste. A Operação Dragão foi um tremendo sucesso para as forças aliadas. Ela libertou a maior parte da França em um mês, enquanto capturava mais de 120 mil soldados alemães. Como o plano de batalha esperava uma resistência mais rígida dos alemães perto das praias, a necessidade de transporte foi, no entanto, subestimada. O consumo de combustível das forças aliadas superou os estoques disponíveis, e essa deficiência causou um avanço lento pelos territórios que os alemães deixaram em aberto enquanto recuavam e se reagrupavam. Embora a Operação Dragão devesse ser um ataque secundário que afastaria as forças alemãs do combate na Normandia, ainda assim conseguiu atingir seu propósito de forçar os alemães a recuarem do país. A operação destacou também as crescentes tensões e diferenças entre como os americanos e os britânicos viam a guerra, mesmo que a conclusão da operação não tenha encerrado o debate em torno dela. Churchill, em suas memórias do pós-guerra, continuou a ridicularizar e criticar esta operação. Ele a culpou como uma das razões pelas quais Stalin foi capaz de acumular influência nos Balcãs e na Europa Oriental. No final, embora a Operação Dragão tenha sido um sucesso, a interpretação de Winston Churchill das consequências desta operação foram verdadeiras e provaram seu ponto. E como consequência, gerações de estudiosos deram pouco reconhecimento a esta poderosa invasão em detrimento às já conhecidas ações do ano de 1944. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.